Olá, amada Igreja, estimados irmãos e irmãs, bem-vindos vocês que dedicam esta noite ao encontro de oração nesta penúltima quarta-feira do tempo litúrgico da Quaresma, em que estamos acompanhando as reflexões oferecidas pela Igreja Presbiteriana de Portugal, dentro do projeto organizado por ela e intitulado Quaresma, 40 dias para um novo começo. Neste projeto, diariamente são colocadas no Facebook da Igreja mensagens com reflexões próprias para a Quaresma. As abordagens são diversas, sempre muito edificantes. A cada quarta-feira, então, estamos disponibilizando neste nosso espaço de reunião de oração o bloco de mensagens produzidas durante toda a semana. Possam essas mensagens servirem de instrumento de ajuda para uma maior compreensão do rico significado do tempo litúrgico da Quaresma e de edificação para todos, conduzindo-nos ao caminho do amor, do perdão e da conversão, sob a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, fonte inesgotável de amor e perdão, pelos quais nos oferece inefável reconciliação com o Pai. É em nome de Cristo que nos aproximamos e oramos ao Deus que é nosso Pai, que acolhamos o canto que segue em forma de oração. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Vem e transforma cada coração. Vem unifica cada divisão. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, precisamos. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Vem nos ensina a amar mais e mais. Vem, precisamos gozar tua paz. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, precisamos de ti. O Sinédrio era uma assembleia religiosa judaica que julgava de acordo com as leis de Moisés. Esta assembleia deveria promover a santidade e a obediência a Deus, mas promovia muito mais os seus próprios interesses. Nela, Jesus foi falsamente julgado e condenado à morte. Nesta Quaresma reflete: na minha caminhada de fé, o que estou a promover? A santidade e a obediência a Deus ou os meus próprios interesses? Na última ceia, Jesus estava sentado à mesa com todo o tipo de pessoas, com caráter e modos de ser diferentes.
Todos necessitavam de salvação. Nenhum deles era santo. O pão, símbolo do corpo, e o vinho, símbolo do sangue, foram dados por Jesus para a reconciliação entre Deus e a sua criação. E tu? Tu já te reconciliaste com o teu Deus? Reconciliaste com aqueles que de alguma forma te feriram ou magoaram? A ceia é a aceitação, perdão, misericórdia e alegria na entrega. Que o Espírito Santo continue operando pelo amor de Cristo em nossos corações e nas nossas mentes. Quaresma, tempo de reflexão e oração. Olhemos para Pedro e todo o seu percurso de altos e baixos, de confissões e negações. Ele é a imagem de cada um de nós, da nossa fé e das nossas infidelidades. E aproximemo-nos da cruz com arrependimento e gratidão, porque Jesus levou sobre si o castigo que nos traz a paz. E confessemos como Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Amém. Jesus se retirou com os discípulos para um jardim chamado Getsêmani a fim de orar. Então ele pede para que os discípulos o acompanhem em vigília e oração. Mas os discípulos, eles adormecem várias e várias vezes. Jesus se sente então sozinho, triste, decepcionado. Quantas vezes você se sentiu assim, angustiado, sozinho? Quantas vezes você se sentiu como Jesus? Jesus passou por sofrimentos muito próximos daqueles que nós passamos em nossas vidas. Mas isso não significa que Deus não estava com ele. Isso não significa que Deus não está conosco. Na verdade, Deus está conosco principalmente nos momentos de maior sofrimento. Então que nessa quaresma você se decida a estar mais próximo de Deus e confiar nele incondicionalmente. Pedro, num gesto impulsivo e desesperado, cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Pedro teve duas fases distintas na sua vida. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele agia por impulso e foi capaz de ferir e magoar. Ele era inconstante e volúvel a ponto de negar a Jesus. E nós muitas vezes somos como este Pedro. Porém, após a ressurreição de Jesus, a sua vida foi completamente transformada pelo poder do amor e da nova vida em Cristo. Quaresma, 40 dias para um novo começo. O rei Herodes recebeu no seu palácio um humilde profeta. A pessoa, os sentimentos de Jesus não interessavam. Herodes usou Jesus para se divertir, mascarou-o e pediu um milagre. Não importava se ele era inocente. Era um infeliz que ele, como rei, podia usar e descartar.
Quantas vezes, tal como Herodes, usamos pessoas que achamos mais humildes do que nós, sem nos importarmos com as suas vidas, sentimentos e fragilidades? Que nesta Quaresma possas seguir o exemplo de Jesus, que era rei, mas escolheu viver como servo? Há algo a mudar na tua vida? Passando aos pedidos de orações, vamos continuar a orar pelas famílias enlutadas. Há muitos irmãos e irmãs sofrendo pela perda de pessoas queridas, na maioria vítimas da Covid-19, que tem ceifado vidas a todo instante e que precisa ser contida. Reverendo Wilson perdeu um de seus tios, também pela Covid. A esposa de seu tio falecido, filho e nora, estão com a doença e carecem de nossas orações. Deus tenha misericórdia e restaure a saúde dessas irmãs e irmãos. Que venha de Deus a força para todas as famílias enlutadas e pessoas que lutam pela vida nos leitos hospitalares, os profissionais de saúde que incansavelmente estão envolvidos no socorro e tratamento. Possamos nós também dar as mãos e unir as forças para ver essa triste situação superada. Não nos cansemos nos gestos de cuidado e proteção, como a higiene das mãos, uso de máscaras e, principalmente, cumprimento do afastamento social. Só saia de casa para o estritamente necessário. Vamos intensificar nossas ações no cuidado ao próximo, realizando tudo isso que nos é pedido e que já está comprovado como fonte de prevenção a esta doença. O plano de imunização vai seguindo, mas ainda não temos pessoas vacinadas em número suficiente para nos considerarmos coletivamente protegidos. É muito baixo o número de vacinados, na sua maioria apenas com a primeira dose. Continuemos a orar por um casal de primos da presbítera Ilma, ainda hospitalizados em decorrência da Covid. Nossos irmãos, presbítera Amélia, presbítero Carlos Clay e Laura Isabel, também foram contagiados. Estão em casa, submetidos aos cuidados necessários, sem maiores complicações. Que Deus os mantenha assim, sob o seu precioso cuidado. Lembremos sempre com carinho, em nossas orações, dos demais enfermos, pessoas fragilizadas e idosos que estão na relação dos pedidos permanentes de oração em nosso boletim dominical, como é o caso da Evangelina, o Rui, o Nilson, a Rita Negre, a Dona Penha, a Dona Odete, a Zuleike, a Ormandina, a Dona Albalília, a Nair e o Carlos e a irmã Quirênia. Sejam todos esses queridos irmãos e irmãs guardados na graça amorosa do Pai. Hoje é dia de gratidão especial pela vida de nossa irmã Diaconisa Manuela, que está aniversariando. Que bênçãos e mais bênçãos sejam derramadas sobre a vida dessa querida irmã, tão estimada por todos nós. Lembremos sempre de orar pela nossa igreja local, pela Igreja Nacional, o nosso presbitério, para que cada vez mais encontremos os meios para fortalecer a comunhão nesses tempos de pandemia e de necessário afastamento físico. Oremos por nossas famílias, pelos jovens e adolescentes. Há muitas situações de aglomerações
onde a presença de jovens é uma realidade. Que criemos em casa espaços de diálogo para a educação e compreensão de que é necessário maior responsabilidade da juventude quanto ao cumprimento do isolamento social. Cada família, cada irmão e irmã nos seus lares, busque um espaço de recolhimento, um momento de silêncio, onde possa fazer suas orações, sentindo-se abrigado nos braços do Pai. Recebam todos a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido,
Música